Graça e paz, amados irmãos, que a bênção do bom Deus esteja convosco, com as vossas famílias. Que bom que Ele nos reúne em torno da sua palavra. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Pai bondoso, chama seus filhos para perto dele. Mais uma vez aqui estamos nós, e hoje, domingo da ressurreição. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você lembre-se, no dia da ressurreição, é um dia de meditarmos sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. A Igreja de Cristo foi chamada para viver a vida com Cristo, a vida ressurreta. Então nós temos uma missão, a missão mais do que simplesmente viver. Nós vivemos para mostrar Cristo a este mundo. Eu quero convidar você nesta noite, você que nos assiste, seja você membro da igreja, de alguma igreja que nos visita, você que está aqui pela primeira vez acompanhando um culto ao vivo da nossa igreja, ou quem sabe até a primeira vez que vai ouvir um culto em uma igreja evangélica, eu quero convidar você a uma palavra de oração, a um momento de meditação, de falar com Deus, para dar início a este ato de adoração de uma forma diferente, cada um no seu lar, na sua casa, no lugar onde está, alguns possivelmente até trabalhando, mas podendo juntos confirmar a nossa unidade em Cristo, por meio da oração, por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo é que nos une. O que nos une não é o espaço físico, mas aquele que habita em nosso coração. Oremos, falemos com o Senhor. Nosso Pai bendito, pedimos que a tua boa mão seja aquela que vai nos conduzir nessa hora com a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso coração e o encha, ó Deus eterno, de fé, para que sintamos tua presença, para que nos despertemos para a realidade da tua real presença entre nós. Nos abençoe, Senhor. Nos dê a tua graça. Ela nos basta, Senhor. É ela que nos tranquiliza, é ela que alimenta a nossa alma. Nos ajude, Senhor, a perceber que somos teus filhos. E compreendendo essas verdades, Pai, nos ajude também a vivenciar todos os dias a nossa fé. A viver a vida ressurreta que Cristo nos deu naquele domingo, quando a pedra estava deslocada da entrada do túmulo e Cristo não estava lá, porque ele ressuscitou para a glória do teu santo nome, Pai. Que essa seja uma noite de encontro com o Cristo vivo, com o Cristo transformador, com a nova vida que há em Cristo Jesus. Nós pedimos, Deus, fortalece a tua igreja, abençoa a tua igreja, dá-nos, Senhor, o pão da tua palavra. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Cristo é a força, Cristo fortalece. A palavra de Deus diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. A nova vida ressurreta é vida em justiça, é novidade de vida. Que Ele nos fortaleça, que o bom Deus seja a nossa força. Oh
Bendito seja o Senhor. Somos gratos aos irmãos Oséia e Silas por compartilharem conosco seu dom e louvarem a Deus e nos conduzirem à presença do Senhor com este louvor tão importante, clamando que o Senhor venha fortalecer a sua igreja. Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso de número 6 até o verso de número 8. Romanos 6, de 1 a 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que palavra! Que responsabilidade a vida cristã. A vida cristã precisa, irmãos, deste reforço de consciência. Precisamos, irmãos, saber da beleza da vida ressurreta. Eu quero convidar você a mais uma vez louvar o Senhor Jesus. Louvemos a Jesus com os irmãos Rose e Gleidson. Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para adorar o nosso Deus eterno e agradecendo a oportunidade de estar aqui do meu lado, meu genro, Gleidson, e iremos entoar um louvor que fala sobre a ressurreição de Cristo. Amém, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na
Louvado seja o Senhor que vive para sempre. Graças a este Cristo que vive, estamos aqui, irmãos. Temos diante de nós o desafio de viver para Ele. Paulo dizia assim que o viver é Cristo. O viver para Cristo é uma grande responsabilidade. Esta noite o nosso texto é o de Marcos, capítulo de número 16, os versos de 1 a 8. O texto da ressurreição. O modo como Marcos relata a ressurreição é impressionante. A gente sabe que ele escreveu o Evangelho, talvez o primeiro Evangelho, tentando mostrar o impacto desta ressurreição, como esta ressurreição de Cristo impactou a vida dos discípulos no início. No caso deste texto, a vida daquelas mulheres que foram logo cedo ao sepulcro. Sabemos que esse texto foi fundamental para renovar a fé da igreja cristã que nos dias de Marcos estava vivendo em dúvidas. A ressurreição, disse Paulo, é a razão da nossa vida, porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Paulo dizia que se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos as mais infelizes das criaturas. Nossa fé seria vã e a nossa pregação também. Então foi justamente esse relato da ressurreição que restaurou o ânimo e a proposta de vida da igreja naqueles dias. Era necessário que eles ouvissem, que lessem, que recuperassem suas mentes esta história da ressurreição. Para nós hoje, este é um fato importante também, porque hoje, de alguma maneira, o relato da ressurreição deve nos despertar para algumas realidades. Às vezes, irmãos, parece-nos que o povo de Cristo, o povo, os filhos de Deus, se esqueceram do que significa a sua nova vida. Muitas vezes nós deixamos com que a vida na sombra da morte nos domine muito mais do que a vida de Cristo. Eu quero esta noite ir para esse texto e falar com você e falar ao nosso coração a respeito justamente desta surpreendente notícia, a notícia da ressurreição. O texto, então, se encontra lá em Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8, tá? Onde eu e você iremos meditar exatamente nisto. Iremos meditar o que esta surpreendente ressurreição provoca, transforma, muda em nós. Eu quero, então, convidar você para a leitura deste texto, verso de número 1 até o verso de número 4 e depois 5 e 6, 7 e 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Essa vai ser a nossa primeira parte do texto. Vamos para a segunda parte do texto. Entrando então no túmulo, uma nova cena.
viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Então, esta é a segunda cena do texto. Elas entram, elas ouvem esta palavra do jovem. Agora vamos para a terceira cena do texto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Meus amados irmãos, estas queridas servas do Senhor tinham se preparado para uma realidade. Tinham, de fato, passado, quem sabe, 2 noites sem dormir direito. Na sexta-feira, Jesus Cristo fora crucificado. Elas não puderam fazer nada. Ao cair da tarde, no sábado, inicia-se o sábado às 18 horas da sexta-feira. Elas não podiam mais sair de casa, não podiam fazer nada. Sabiam que Cristo de alguma maneira tinha sido sepultado. José de Arimateia e seus homens levam Jesus para um sepulcro. E elas vão para casa. Seu coração certamente está desolado com tudo aquilo que estava acontecendo. Isso foi um sentimento praticamente coletivo. Mais tarde, Lucas vai relatar que 2 homens estavam no caminho de Emaús. Marcos também fala deles, mas Lucas dá mais detalhes de como eles estavam desolados, suas esperanças vazias. Talvez esse fosse um sentimento no coração daquelas mulheres. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Elas então, talvez, passaram noites difíceis. Talvez difícil conciliar o sono naquelas 2 noites, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo. Amanhece o sábado, é Shabat dos judeus. Certamente não foi uma celebração como sempre os judeus faziam, ao menos para elas e para os homens de Cristo. Elas esperam terminar aquele dia de sábado. O texto diz que passado o sábado, elas logo vão providenciar. Não dá para ir para o túmulo de mãos vazias. Elas vão providenciar aromas, saem a comprar. Sabem que o comércio só abrirá após as 6 da tarde do 7º dia. Então, assim que abre o comércio, elas vão buscar, comprar os bálsamos, os aromas que irão usar para embalsamar o corpo de Jesus. Elas planejam isso. Não vão à noite para o sepulcro, é perigoso. Você sabe, né? Foi à noite que Jesus foi preso no Getsemane. É perigoso, os discípulos de Jesus têm que ser muito cautelosos neste momento. Mais uma noite angustiante. E o texto diz que muito cedo, no primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. O que é que elas esperavam encontrar no sepulcro? Elas esperavam encontrar no sepulcro a morte. Eu queria que você parasse para refletir. Elas estão preparadas para celebrar a morte. Elas estão preparadas para vivenciar, para passar o seu luto, homenagear, mostrar o quanto ele era importante. Levam aromas. Elas sabem que dentro de poucos dias, já no 3º dia, será impossível entrar naquele sepulcro. Elas planejam então, o pouco que lhes resta, manter um pouco daquela comunhão, daquela lembrança, ao menos com o corpo inerte de Jesus. Elas tiveram noites difíceis, mas agora elas querem prestar sua última homenagem
desfrutar da companhia, ainda que do corpo inerte de Jesus. Irmãos, quando elas planejam ir ali, elas têm em mente que vão encontrar a morte. Elas vão experimentar e vão vivenciar esta realidade nua e crua da vida. Surpreendente, é fato. Então elas fazem isso muito cedo. Mas o texto diz o seguinte, o texto diz que elas, chegando àquele sepulcro, verso de número 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra que está no túmulo? Certamente elas têm planos para os empecilhos. A pedra vai impedir-nos de chegar a ele. São os caminhos difíceis da vida. Elas sabem que precisam enfrentar essa situação, mas já planejam. Quem sabe se tiver alguém, os próprios guardas, quem sabe, vão rolar a pedra para nós. Mas quando elas chegam lá, olhando, elas viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Tente imaginar que tipos de pensamento vieram à sua mente. Por exemplo, Maria Madalena, nós sabemos que ela, depois que as mulheres saem, ela ainda fica um pouco mais. Ela vê o próprio Jesus, mas antes de reconhecê-lo, ela vai ter um encontro com Jesus e ela vai pensar que ele é um jardineiro. Talvez a mesma coisa que estava na mente de Maria Madalena estivesse na mente das outras. Alguém pegou o corpo. Ela até pergunta ao jardineiro, onde você o pôs? Elas estão na expectativa da morte. Mas, na verdade, a ressurreição, ela nos surpreende, nos conduzindo da morte para a vida. A ressurreição, irmãos, ela tem o poder de tirar o nosso coração, tirar a nossa mente dessa nossa ligação tão forte com o ambiente da morte, com o ambiente da destruição deste mundo. Elas estão no sepulcro, elas estão no ambiente da morte. Elas esperavam encontrar a morte. Talvez eu e você, de alguma maneira, também passemos por isso. Quando a gente percebe as coisas deste mundo caído, quando a gente vivencia as coisas deste mundo, muitas vezes a gente está muito preparado para a morte. A gente está preparado para a morte e a nossa expectativa de morte é tão presente que é muito mais fácil o nosso coração pensar negativamente sobre a vida do que o contrário. Sabe, irmãos, esse texto de Marcos parece estar falando exatamente ao coração daquela igreja que estava vivendo as suas perseguições e estava olhando naquilo a morte. Estava vendo a dificuldade. Isso acontece algumas vezes na Escritura, e gosto de citar o Salmo 73 de Asaf, quando ele diz assim, olha, eu não vejo sentido em servir ao Senhor, parece que é sem valor isso, porque são os ímpios que estão mais felizes. A mesma coisa, Malaquias diz que as pessoas diziam umas às outras, no capítulo 4 de Malaquias, olha, ser justo não é bom, porque são os ímpios que mais se alegram neste mundo. Quando a gente tem olhar para este mundo caído e nós não conseguimos perceber o efeito surpreendente da redenção, nós até nos alegramos com o ambiente da morte. De alguma maneira, aquelas mulheres iam até aquele corpo inerte, embalsamá-lo, para tentar preservar, desfrutar ou, de alguma maneira, vivenciar a morte. Mas a ressurreição, ela nos conduz da morte para a vida. Eu quero que você pare para pensar que assim como aquelas mulheres foram surpreendidas pela ressurreição, e em lugar de se encontrar com a morte, elas se encontraram com a vida e os sinais da vida, isso deve implicar também na sua mente e na sua vida uma mudança conceitual sobre o que é viver, o que é a própria realidade que vivemos. Temos a oportunidade, não importa o que aconteça, de experimentar vida
no ambiente da morte, no mundo caído. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, mas para nós é possível encontrar vida. Irmãos, é preciso mudar. É tão difícil convencer os crentes de que as coisas mais terríveis deste mundo não podem ser maiores que a abundante graça presentes também nele. A abundante graça deste mundo, a abundante graça de Deus neste mundo tem que superar a morte que nos circunda. O apóstolo Paulo, nós já lemos esse texto de Romanos, ele vai dizer assim: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Viveremos nós no pecado? Viveremos nós na morte? Não. Nós ressuscitamos com Cristo. Temos de ser surpreendidos pela vida e temos que surpreender o mundo. A ressurreição de Cristo nos surpreende para a vida. Crentes, irmãos, devem ser portadores da palavra da vida e nunca comensais da morte. Os comensais da morte são aqueles que se deliciam no prato do mundo morto, do mundo caído. Nós não, nós somos pregoeiros da vida. Eu quero convidar você a ir um pouquinho mais à frente, olhar o próximo ponto, os próximos versos, os versos de número 5 e 6. Nesses versos 5 e 6, elas entram no túmulo. Lá elas têm um encontro com aquele jovem. Lucas diz, 2 jovens. Mateus interpreta e diz para nós, era um anjo do Senhor. Talvez Marcos, preocupado com a mente romana, não tão afeita à ideia judaica do que são os anjos, ele prefira usar a palavra jovem em lugar de usar a palavra ângelos. Não importa, na verdade o que nós temos aqui é uma realidade sobrenatural, uma realidade que causa impacto no coração daquelas mulheres. No verso 5 diz, elas ficam surpreendidas e atemorizadas. Todo esse contexto de surpresa e temor faz com que aquelas mulheres percebam que ali há uma atmosfera sobrenatural. Uma realidade sobrenatural está sobre elas. Elas percebem que aquele impacto com a vida não pode se dar apenas a partir de uma visão limitada do mundo. Não são as forças dos homens que estão agindo, mas é a força de Deus. É a força sobrenatural, é o poder divino que ressuscitou Jesus. Tivesse Jesus deixado apenas um bilhete, olha, eu não estou aqui, eu fui para Galileia, não teria o mesmo significado. Os anjos estão ali para mostrar que, de fato, o poder sobrenatural, a sobrenaturalidade entra no mundo dos homens, mais uma vez, e com seu poder transforma a realidade natural. Irmãos, eu quero ler com vocês o trecho em Efésios, capítulo 1, versos 20 a 21. O apóstolo Paulo faz uma oração pelos crentes. Nesta oração, Paulo ora para que eles tivessem os olhos do coração iluminados, para que eles compreendessem a grandeza do poder de Deus. E no verso de número 20 ele diz assim, nesse poder, o qual ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo entende que precisamos de uma percepção clara deste poder de Deus que invade o mundo dos homens, que ressuscita Jesus. Quando elas entram no túmulo, não é um bilhete, não é um cartaz, mas são os próprios anjos do Senhor que estão dizendo, ele ressuscitou. O texto diz, então, que elas foram impactadas por uma realidade sobrenatural. Por isso que há aqui algumas figuras de linguagem que apontam para essa ideia de poder.
A primeira figura é que ele estava sentado do lado direito. Na linguagem romana, sentar ao lugar, não é só a linguagem romana, essa era uma linguagem das cortes reais, dos antigos impérios, e no Império Romano também, sentar à direita é um sinal de receber poder, autoridade. E aqui aquele moço fala com elas com autoridade. Mais do que isso, autoridade e pureza. Ele está vestido de branco, mostra essa pureza celestial. É a invasão do sobrenatural, da autoridade divina no mundo dos homens. Às vezes as pessoas compreendem mal isso. Isso não é mágica. Não é só o poder, não é só para criar na mente a ideia de que a qualquer momento pode acontecer um milagre que muda tudo. Mas é fazer-nos saber que os céus não estão calados, que os céus não estão parados. Nós estamos estudando pela manhã Apocalipse, e lá em Apocalipse nós estamos vendo bem isto, que a visão que João tem, ela é uma dupla visão do mundo natural e do mundo sobrenatural. E principalmente João é levado a ver que o mundo sobrenatural está agindo para transformar o próprio mundo natural, para trazer a vontade de Deus a este mundo. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está, e não as daqui da terra, dizendo para nós que nós devemos saber que o poder de Deus age neste mundo. A ressurreição de Cristo, ela nos leva a esta atmosfera. O texto diz: não vos atemorizeis. Elas ficam surpreendidas. Inicialmente, há um impacto, mas este impacto da realidade sobrenatural vindo sobre nós tem que ser positivo e não negativo. Não vos atemorizeis. Isso é Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Não vos atemorizeis. O poder de Deus que age neste mundo é seguro para nós que cremos, para nós seus filhos. É um poder que conforta. A ressurreição de Cristo nos transporta da morte para a vida, nos transporta de vivenciarmos este mundo apenas pela naturalidade dele e nos leva a um patamar superior. Veja que é exatamente esse transporte que parece estar implicado aqui nessas palavras. Vocês buscam Jesus, o Nazareno, falando de onde ele nasceu e que foi crucificado, falando da morte dele. Apontam para a naturalidade daquele homem Jesus. Agora o texto completa: ele ressuscitou, ele não está aqui. É esse transporte que ele quer fazer. Sim, eu sei que vocês procuram um homem que nasceu em Nazaré, que foi crucificado na sexta-feira. Ele ressuscitou, ele não está aqui. O jovem pede, venham ver o lugar onde ele foi posto. Irmãos, isso deve ter tido um sentido muito especial para Maria Madalena, porque na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, Maria Madalena, aquela de quem ele havia expelido 7 espíritos, ela está tão impactada com a morte de Jesus, que enquanto muitos foram embora para suas casas, ela permaneceu lá. José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. Ele e seus homens retiram o corpo da cruz, e o capítulo 15, o verso 46 diz: este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, eu acredito que mãe de José é a mãe do José de Arimateia, observaram onde ele foi posto. Eu não sei te dizer se a mãe de José de Arimateia
tá? Mas parece que sim, pela proximidade e sem nenhuma explicação. Então, José de Arimateia, Maria Madalena estava lá com ela. Ela viu onde ele foi posto. E agora o anjo quer que ela veja novamente. Certamente ela verá lá os lençóis. O mesmo lençol em qual ele foi enrolado, ele está dobrado ali. Marcos não relata esse detalhe. Mas ela viu o lugar onde ele foi posto. Ele não está mais lá. O poder sobrenatural de Deus agiu. Irmãos, aqui é importante que eu e você reflitamos um pouco mais sobre essa surpreendente revelação que a ressurreição de Cristo traz. Ela nos transporta, irmãos. Ela nos transporta da realidade natural para a realidade sobrenatural de Deus. Nós vivemos no mundo de Deus. A sobrenaturalidade não é mágica. Ela é uma realidade que vai além da nossa. Os nossos limites não são limites para Deus. Ele está para além dos nossos limites. Nós precisamos ter um reencontro com esta percepção de mundo. Eu quero voltar a uma palavra aqui do texto, uma só. Elas foram surpreendidas e atemorizadas. Você fala assim, mas aí tem duas, tem três, né? Na verdade, surpreendidas e atemorizadas. Mas esta expressão, surpreendidas e atemorizadas, ela é a tradução de uma única palavra no grego. O verbo ektambel. É um verbo que diz que elas são impactadas para fora de si mesmas, para fora da... É como ficaram fora de si, atônitas. O poder de Deus nos faz pensar que há muito mais do que somente nós. Que há um Deus vivo entre nós, poderoso para transformar tudo. O que é uma pandemia para o poder de Deus? O que é uma dificuldade financeira para o poder de Deus? O que é o limite de uma doença para o poder de Deus? E mais ainda, no texto, o que é a morte para o poder de Deus? Nada. Mas às vezes há crentes que, apesar do poder de Deus, sucumbem a pequenas coisas deste mundo, a coisas passageiras, a decepções tão momentâneas, a tristezas tão vagas, irmãos. Meu Deus, deixar a alegria da fé, porque não fizeram o que eu queria. Deixar a alegria da fé, porque os homens são falhos. Deixar de vivenciar a alegria da vida, porque tenho doenças, porque não tenho dinheiro, porque não sou a pessoa mais amada de todas, porque não fazem como eu quero. Nós precisamos recuperar essa ideia da sobrenaturalidade da vida ressurreta. Essa é a visão que me leva a pensar que posso tudo naquele que me fortalece. Este é um modo como os crentes devem viver. Perder este impacto da realidade de Deus sobrenatural empobrece a vida cristã. Mas quero ir para o último ponto, irmãos. Para os dois últimos versículos do nosso texto, os versículos 7 e 8. Então, continue aí a leitura comigo, os versículos 7 e 8. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Ora, irmãos, nós podemos dizer que a ressurreição, aqui nesse trecho, podemos olhar, ela nos faz sair do sentimento amargo da derrota e da morte,
para o delicioso gosto do agir da vitória. Quero que você compreenda isto aqui nestes versículos. Preste atenção como é que Marcos construiu isto. Elas entram no túmulo, elas entram no sepulcro, no ambiente da morte, e lá elas encontram a sobrenaturalidade. Agora elas fogem deste ambiente da morte. Lá elas encontram a vida e o poder de Deus, elas saem deste ambiente. O texto é construído para dizer o seguinte, que elas fogem deste sepulcro, elas vão para longe dele. Na verdade, o texto é como se estivesse dizendo, elas se distanciam daquele lugar. Elas estavam, ectambel, possuídas de temor e de assombro. Elas estavam atônitas com tudo aquilo. Aquilo agora vai levá-las à ação. Tente pensar na transição, na mudança de pensamento. No início daquele domingo bem cedo, ao longo daquele final de semana, início de semana para eles, 2 noites pesarosas, um Shabat difícil, um domingo de manhã planejando como vencer obstáculos da morte, desejosas de experimentar, quem sabe por um pouco mais de tempo, a companhia de Jesus. Que sentimento está agora no coração delas? A sua percepção da vida é outra. Elas agora vão agir, elas vão correr, elas vão dizer aos outros. Elas não param para falar com ninguém, elas têm uma missão, é encontrar os discípulos. Elas passam do sentimento da derrota, do amargor, da sepultura, para um desejo de comunicar que Cristo ressuscitou. Elas vão fazer isso. É certo que os discípulos não vão crer na sua palavra inicialmente, mas elas estão transportadas do mundo da morte para o gosto delicioso do Evangelho. O Evangelho tem esta característica. O Evangelho é cheiro de morte para os que se perdem e cheiro de vida para os que nele creem. É amargo, como lá em Apocalipse, amargo no estômago, para saber que é dura a vida no ambiente da morte, mas é doce no paladar, onde experimentamos a delícia da nova vida. Então elas são direcionadas, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vós na Galileia. Primeiro aqui é sinal de Pedro, por causa de Marcos, já que possivelmente esse evangelho tem sido escrito especialmente através do aconselhamento de Pedro, de ouvir Pedro. Então aqui um destaque para ele. E ele estará mesmo em destaque neste momento da ressurreição, porque ele e João correm para o sepulcro. Assim que ouvem a notícia das mulheres, eles correm para o sepulcro. João chega primeiro, e Pedro, quando chega, logo entra. Você já sabe essa história. Mas aqui há uma coisa interessante. Há um jogo de palavras que parece construir uma ideia de vida cristã. Vai e diz aos meus discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é aquela pessoa que anda, acompanha, que segue alguém, segue um mestre. E o texto completa dizendo, Jesus, o mestre, vai adiante de vós, vocês chegam lá. Agora então, Marcos está construindo a ideia de que Cristo vai à frente de nós sempre, é assim que o discípulo vivencia a vida ressurreta. E na vida ressurreta devemos lembrar que assim como ele morreu, nós também morremos. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós também ressuscitamos. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, disse Paulo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se com ele fomos sepultados na sua morte, com ele viveremos na sua ressurreição. Lá o vereis.
quando você acompanhar Cristo nesta jornada de ressurreição, lá você o verá, como ele disse. A comunhão com Cristo depende da gente sair do amargor da derrota, daqueles que imaginam um mundo perdido, sem nenhuma chance, para aqueles que creem na vida que Cristo dá. Eu sei, irmãos, que muita coisa aponta para um mundo caído, muita coisa ao nosso redor nos faz lembrar a morte, e muitas vezes o nosso próprio coração parece mais inclinado a vivenciar as coisas da morte. Mas a nossa fé em Cristo deve amadurecer. Ela deve nos transportar para vivenciar a vida. Ela deve nos transportar para vivenciar a sobrenaturalidade do poder de Deus todos os dias. Talvez você imagine que o sol nasceu e se pôs simplesmente por uma lei da natureza. Mas aqueles que sabem que Deus é poderoso, sabem que é Ele que todos os dias nos dá o sol, nos dá a lua, nos dá o dia, nos dá a noite, nos dá o bem, nos dá o mal, nos dá as bênçãos, nos dá as dificuldades. E o seu poder cuida de tudo, para que tudo isso coopere para o nosso bem. Louvado seja Deus. Precisamos aplicar à nossa vida, a nossa vida, uma realidade importante, a realidade da ressurreição. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, mais uma vez, ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Esta é a vida ressurreta. Surpreendidos pela ressurreição, nós temos alguns compromissos com a vida ressurreta. Experimente a ressurreição e desperte para a vida que Deus te dá. Nada de se lançar ao mundo da morte e achar que Ele, de fato, é o seu Senhor. Nós temos muito mais, nós temos tesouro de vida entre nós. Segunda coisa, experimente o sobrenatural e creia no poder da ressurreição, de transformar todos os transes de morte da nossa vida em vida com Cristo, a oportunidade de vida que nasce no ambiente da morte. Por fim, experimente servir a Cristo e anunciar Cristo aos homens, a ser um instrumento do doce evangelho que transforma. Você pode dizer assim: bom, para aquelas mulheres foi fácil. Elas foram até o sepulcro. Um anjo falou para elas. Elas depois viram o próprio Jesus. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Assim como eles foram comissionados para deixarem a morte e viverem a vida ressurreta, é assim que nós devemos viver. As mulheres experimentaram isso, viram o sobrenatural, viram a vida e viram a beleza e a doçura do Evangelho. Nós podemos contar essa história da ressurreição para as pessoas, mas elas vão achar que é só uma história. Mas elas serão surpreendidas quando as pessoas virem em nossa própria vida a vida ressurreta. Eu quero mais uma vez pedir a você a pensar
nestes elementos de transformação da sua vida. Experimentar a ressurreição. Experimentar o poder sobrenatural de Deus. Confiar nisso de todo o seu coração. E experimentar o serviço alegre ao doce evangelho. As pessoas vão ser surpreendidas pela ressurreição quando virem a ressurreição em nós. A nossa falha como igreja é que só sabemos lamentar. Achamos que é na naturalidade que vamos resolver tudo, mas não, é no poder de Deus. Isso só pode acontecer quando a pregação da ressurreição for imediatamente seguida pela vida ressurreta de quem creu em Cristo Jesus. Se você se omitir dessa nova vida, duas coisas eu posso dizer. Ou você não a experimentou, ou você ainda não saiu do sepulcro. Você já foi chamado para fora e já foi enviado para viver a ressurreição. Saia do sepulcro, saia da morte. Não existe mais pedra fechando você lá dentro. A pedra foi tirada, a morte foi vencida. Nada nos detém. Que Deus nos dê todos os dias disposição para a vida. Quero que você olhe ao seu redor e olhe para si mesmo. Olhe para a vida ao seu redor e agora se pergunte: o que eu vejo é uma vida ressurreta em mim? Eu vejo a ressurreição mudando tudo em mim? É isso que Deus quer, que você viva para Ele, só para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele nos deu vida, vida em abundância, vida nova, novidade de vida todos os dias. Que assim seja, em nome de Jesus. Antes de você sair deste canal e parar de acompanhar esta mensagem, quero que você ouça um louvor mais uma vez e separe esse tempo para a sua oração. Nós temos pedido a todas as pessoas que nos assistem, que ainda não se inscreveram no canal, que façam, inscrevam-se, pois isso nos ajuda a melhorar as nossas transmissões, a nossa qualidade e condição de utilizar esta ferramenta. Deixe a sua mensagem para toda a igreja presbiteriana do Tatuapé. Se você nos visita, se você é uma pessoa que não é da igreja, mas está conosco, deixa aí o seu nome, para depois nós lermos, para os irmãos que estão acompanhando pelo chat aí do YouTube, poderem saber que você está aí. Deixa a sua impressão da palavra, compartilhe. Isto é igreja, apesar de estarmos longe uns dos outros, estamos perto pela fé. E estas palavras, estas poucas mensagens que deixamos aí, revigoram, fortalecem. Eu fico tão feliz de ver a sua mensagem, a sua palavra. Estimule as pessoas a viverem a sua vida cristã. Tá? Nós queremos, depois do louvor, fazer alguns avisos, mas mais importante que estes avisos, certamente, é a sua oração agora. Sua oração séria. Encare a sua vida com Cristo de uma maneira diferente a partir de agora. Aleluia! Jesus ressuscitou. Louvemos ao Senhor. Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui para adorar o nosso Deus eterno e agradecendo a oportunidade de estar aqui do meu lado meu genro, Gleidson, e iremos entoar um louvor que fala sobre a ressurreição de Cristo. Amém, Jesus. Se apagou, ali
Obrigado, Senhor, porque a vida de Cristo em nós pode ser vivida todos os dias. Nos dê, Senhor, a graça de experimentarmos essa ressurreição em tudo e de mostrarmos ao mundo que somos seus filhos. Nosso Pai, nos ajude a fazer isto na vida prática, com nossa família, na criação de nossos filhos, no trabalho, com nossos vizinhos e com nossos irmãos na fé. Especialmente nestes ambientes mais próximos da fé e da família. Nos conceda esta graça da nova vida todos os dias. Nós pedimos a tua bênção e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre vós, meus irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.